E então nós lembramos hoje também de uma musiquinha, que é uma música que não é conhecida do movimento espírita, mas que nos chegou alguns anos atrás, e ela tem uma reflexão inicial que diz assim: hoje, ao acordar, passei a me perguntar por onde devo seguir, qual caminho a me guiar, o que viemos fazer aqui. Essa é uma pergunta que a própria humanidade se faz desde o princípio dos tempos, não é? Acredito que todos nós já ouvimos de como os filósofos, os grandes pensadores da humanidade se desdobraram ao longo dos anos, né, ao longo da história, a refletir e a perguntar sobre isso, né? Qual é o sentido da vida? O que é que nós viemos fazer aqui, né? O próprio Platão dizia que o homem é um ser em busca de sentido. Platão, que era um filósofo grego, né, muito antigo e conhecido pela grande maioria de nós. E a gente queria lembrar que para a gente fazer a nossa fala hoje, nós vamos utilizar como base, como geralmente nós fazemos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que todos nós conhecemos, como também o Livro dos Espíritos. Muitos acreditam terem encontrado o sentido da vida em busca de realizações diversas. Realização profissional, a busca do sucesso, a busca do corpo perfeito, a busca pela maternidade, né? A realização da maternidade, da paternidade. Outros pela segurança financeira, em busca, né, dessa segurança financeira. Outros da vivência pela arte, pela ciência, enfim. Muitos vão trilhando caminhos, designando-os como aquilo que permeia, né, que dá sentido à própria vida, né? E aqui a gente vai, antes de continuar, de se aprofundar, nós vamos lembrar que, pelo ponto de vista espírita, né, a nossa vida, ela não começa no berço e nem termina no túmulo. Esse trajeto do berço ao túmulo é uma estação, né? É uma passagem, mas que para a doutrina espírita, nós aprendemos que a nossa vida, ela vem de antes e ela continua após a gente deixar, vamos dizer assim, no túmulo, né? Deixar o nosso corpo físico, a nossa matéria, né? Esse instrumento, esse carro, essa casa, né? Um instrumento que abriga o nosso espírito para que nós possamos vivenciar as nossas experiências terrenas tão necessárias, né? E a gente vai se basear pelo Cristo. Quem é o nosso modelo e guia segundo a doutrina espírita? É o próprio Jesus. E aí a gente vai levantar alguns pontos aqui. Se a gente fosse imaginar, refletir qual o objetivo, o sentido da vida, e nós vamos chamar assim da encarnação do Cristo. Essa oportunidade que todos nós recebemos e que a doutrina espírita nos revela, que nos foi ofertada
por acréscimo de misericórdia, para que nós viéssemos aqui e construíssemos, né, a nossa história, uma nova história, né? Então, muitos de nós, ou muitos respondem quando perguntamos o que o Cristo veio fazer aqui, qual o objetivo da passagem do Cristo. Tem uma frase que é comum se dizer como resposta, que é que o Cristo veio morrer por nós. Na verdade, a doutrina espírita nos esclarece que o Cristo veio viver por nós. A morte, assim como a nossa morte física, ela é apenas um detalhe, né, dentro desse histórico da vivência do Cristo. Mas ele veio viver para nos ensinar através da sua própria vida, né? E nos trouxe lições que nós revisitamos o tempo inteiro, todos os dias, pelo Evangelho de amor. Então, o Espiritismo, ele tira o Cristo da cruz, ele tira essa imagem do Cristo crucificado, do Cristo vitimizado, né? Do qual muitas vezes nós nos projetamos e projetamos a nossa vida como qual, né? Como vítimas de alguma coisa. E o Espiritismo nos traz o Cristo como um mestre, como educador de almas, né? Aquele que nos inunda com as suas lições diversas e com suas lições profundas. A gente vai elencar algumas delas que são tão necessárias para nós quanto foi para o Cristo, né? Uma delas é o próprio ato da encarnação. Para nós, espíritos em progressão, a reencarnação. Para o Cristo, né, que já é um espírito de escola, né, um espírito sublimado, superior, a encarnação, essa passagem dele, da qual ele renuncia todo o potencial espiritual de elevação moral, né, que possui para nascer entre os homens. Então, quando a gente se pergunta, mas meu Deus, para que eu nasci, né? Por que eu nasci? Por que eu nasci com esse corpo? Por que eu nasci nessa cidade? Por que eu nasci? Muitas vezes a gente se pergunta, faz essas perguntas continuadamente. Então, o Cristo nasce com um instrumento material também que lhe é ofertado, que é um corpo físico. Aceita essa missão, né? Para ele foi uma missão. Encarna em tempos difíceis. Muitas vezes, na nossa história de vida, eu ouvia muito assim, na minha casa, né, na família, na época da inflação, as pessoas dizerem, né? Meu Deus, como é que as pessoas têm filhos nessa época de inflação, né? Como é que faz para cuidar, para alimentar, né? Para nutrir? E o Cristo nasceu numa época mais difícil do que a da inflação, né? É uma época de perseguições, ainda de pessoas escravizadas, de uma mentalidade ainda muito restrita. E isso não se trata de um fato histórico. E é importante que a gente deixe isso claro, porque às vezes quando se fala de Jesus e da sua vivência, parece uma sensação de que é só um conteúdo histórico. Não é. Foi uma realidade, né? Foi uma vivência real. Ele nasce em tempos difíceis, ele passa por toda uma dificuldade, né? Como a gente já sabe, a família teve que se isolar, teve que nascer sem assistência médica, mas não desamparado,
como nenhum de nós está. Nós nunca estamos desamparados, por mais difíceis que sejam os momentos que vivemos. O Cristo trabalhou desde cedo, auxiliava no serviço doméstico da casa, mas aprendeu com o Pai o ofício de carpinteiro. E também viveu segundo os costumes da sua época, respeitando as leis vigentes, respeitando a constituição religiosa daquele período, mesmo ele sendo um Cristo, o Cristo, né? Mesmo sendo aquela figura sublime e superior, né? Aceita a tutela dos pais. Veja bem, Jesus era Jesus, mas aceita a tutela dos pais de Maria e de José até, chegar o momento da sua missão, e aí ele começar a fazer aquele processo, não de abandono, mas de distanciamento para executar as suas tarefas. Como acontece também na nossa vida, nós encarnamos, nós recebemos a tutela de pai e mãe, que às vezes não é na nossa mente, na nossa interpretação, não nos é talvez o necessário, o ideal, mas é o necessário para o nosso processo encarnatório naquele momento, Então, ao dar início à sua missão, o Cristo passa a incentivar almas a enxergarem o melhor de si. E ele faz isso com gestos simples, com olhar, com palavras, com perguntas. Quando a gente lembra sempre, quando ele se dirige à mulher adúltera e pergunta aos que queriam apedrejá-la. E diz aos que queriam apedrejá-la, quem não tem quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, questiona o sistema vigente. Jesus não era um ser apolítico, ele não era um ser em cima do muro, ele era um ser social e questionou, se colocou muitas vezes a respeito do sistema político da época, alertou o tempo inteiro para o perigo das paixões materialistas que exacerbam o nosso ego, questões que ainda são permanentes no nosso cotidiano hoje. Jesus auxiliou muitos a progredirem, reconhecendo as suas dificuldades íntimas, e ao reconhecerem, ganharem ali um espaço para mudança de vida, transformando-se em pessoas melhores. Então, o Cristo, na sua missão, na sua vinda, na sua encarnação, na sua vida terrena, serviu, amou, sabia para o que viera, persistiu com vontade e seguiu firme na tarefa, Nós, aí a gente volta para a gente, seres ainda no processo de chegarmos a esse nível, Nós nascemos também em uma família, que é o nosso primeiro grupo social, é o primeiro espaço de relação que nós temos, onde recebemos dos nossos pais aquilo que eles podem nos dar dentro da condição que eles têm, e muitas vezes nos dão até mais,
intimamente falando, do que eles achavam que possuíam, né? Daí, nós vamos pegar o gancho, porque o Cristo sabia qual era o objetivo da encarnação dele, e nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos quando Allan Kardec pergunta na questão 132, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Espíritos somos todos nós, né? Reencarnação é a nossa vida, é esse momento dessa passagem entre o berço e o túmulo, ao qual todos nós, de forma igualitária, somos submetidos. Onde também nos ensinam os Espíritos que todos nós recebemos recursos, né? Partimos do mesmo ponto para podermos realizar as nossas tarefas, né? E qual seria o objetivo da encarnação, da nossa encarnação, de todos nós? Dizem os Espíritos a Kardec: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, retira de nós uma das ideias que possa passar pela nossa mente de que a vida seja um ato punitivo. Não é. É realmente um ato de misericórdia, né? E é um processo de aprendizado, porque nenhum de nós vai fazer algo com excelência, seja das coisas mais simples, as mais complexas, ou ser a excelência espiritual, se nós não vivenciarmos as nossas experiências. Então é preciso muito aprendizado, repetições de lições muitas vezes, tantas que perguntamos às vezes: poxa vida, está acontecendo isso de novo? De novo? E diz o Espiritismo, né, que nós não nos perguntemos por que isso acontece ou por que acontece de novo. Mas para quê? Para que isso se repete na minha vida? Que lição isso quer me trazer? Para onde isso quer me levar? Então, para que cheguemos à perfeição, nós precisamos passar por esse processo de aprendizado, de experiência, da experiência humana, de nascer num corpo físico, de nascer dentro de uma família, num grupo diverso, aonde em alguns casos há uma sintonia completa, aonde em outros casos há uma dissintonia completa, aonde em outros casos há meio a meio, alguns muito afins, outros com dificuldades, não é? Então, para isso todos nós recebemos esse instrumento familiar também da encarnação, igualitário para todos. Seguem os Espíritos respondendo a Kardec: para uns é expiação. O que é espiar? Espiar é a gente rever os nossos equívocos do passado. Mas não é só isso. A partir do momento em que nós nos encontramos num ambiente necessário, seja de vida social, seja de vida familiar, seja de corpo físico, porque bem nós todos sabemos que nem todos, né, recebem um corpo na sua, o que a gente chama de perfeição, né, material. Alguns vêm com limitações intelectuais, com limitações físicas, alguns vêm num tempo curto de vida, não é? Alguns nem chegam, como diz a ciência biológica, a nascer, não é verdade? Mas todos nós, através dessas experiências, temos a oportunidade de expiar o nosso passado,
dos erros que cometemos lá atrás, em que a gente recebe a oportunidade não para nos punirmos, nem para sermos punidos, mas para não repetirmos as lições equivocadas. Lembremos o Cristo, quando atendia a muitos e dizia para eles: vai e não tornes a pecar. Pecar, como entende o Espiritismo, é errar o alvo, né? A não acertar a conduta, a vivência. Então, esse é um dos primeiros pontos. Então, expiar, mas não no sentido de autopunição, mas no sentido de aprendizado e de autopromoção. Continua dizendo a Kardec e os espíritos: para outros, a encarnação, o objetivo da encarnação é missão. E aí é outro ponto que todos nós, em algum momento da vida, nós nos debatemos, né? Sobre qual missão, qual é a minha missão na vida, né? O que eu vim fazer aqui, para que eu estou aqui, né? E no caso de Jesus, ele tinha e teve e tem, porque permanece conosco, uma grande missão. Uma missão espiritual do tamanho do espírito, da moral, né, do Cristo, da elevação do Cristo. A nossa missão, ela não deixa de ser menos importante, porque nós não vamos, talvez, salvar a humanidade, né, inteira. Não vamos deixar aí um legado, né, um evangelho para a humanidade. Mas nós vamos reequilibrar-nos, né, nos reconectarmos com as leis divinas. E isso, não pensem que é pouco, meus amigos. Isso é muito, é deveras importante, é essencial, é fundamental para o primeiro ponto, quando os espíritos dizem que o objetivo da reencarnação é chegar à perfeição. Vem o complemento da pergunta que diz: para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Todos nós somos co-criadores. Nós criamos pensamentos, nós criamos emoções, nós geramos, né, no caso da procriação humana, outros seres, oferecendo a esses uma oportunidade de vivência, de atravessarem essa mesma estrada reencarnatória. Então ele nos alerta que nós temos que sofrer, e sofrer, entendemos aqui, não é no sentido de sofrimento, né, de padecimento, mas nós temos que sofrer o processo da reencarnação, da vivência corporal, que passar por esse processo da vivência corporal. Não é sofrer no sentido de padecimento, não, né? É de passar por as vicissitudes da existência corporal. E essas vicissitudes, elas requerem muito de nós. A gente aprende desde que nascemos, né? Saímos do conforto de um útero quentinho, seguro, silencioso, e a gente vem para o mundo externo, recebe o frio, as luzes de uma sala de parto ou de uma casa, aonde quer que se nasça, não é? O barulho externo, e daí nós vamos passando por um processo de desenvolvimento humano, ao mesmo tempo intelectual, físico, espiritual e emocional. Então essas são as experiências
das quais nós precisamos passar por para chegarmos a essa perfeição. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Esse instrumento é o nosso corpo físico. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Tudo em a natureza visa o progresso. Olhando para a humanidade, desde os primórdios, nós podemos ver o quanto nós já progredimos, né? O quanto já melhoramos em alguns aspectos. Mas, olhando para frente, tendo Cristo como referência, nós sabemos que ainda precisamos de muito para seguir. E para chegarmos lá, necessário nos é essa experiência da vida corporal. Ainda pergunta Allan Kardec aos espíritos, na questão 133, tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? E aí vem, uma informação que é super importante para todos nós. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a um sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Então, olha que coisa importante. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, para, como nos diz a questão anterior, em um dos nossos objetivos, chegarmos à perfeição. Nos instruímos nas lutas e tribulações da vida corporal, porque cada experiência, cada vivência precisa nos trazer uma lição. E nós precisamos estar atentos. E daí também nos fala a doutrina espírita da importância do autoconhecimento, né? Do conhece-te a ti mesmo. Porque apenas a partir do momento em que detectamos as nossas dificuldades, as nossas limitações, é que vamos poder trabalhar em cima delas, né? E ele nos diz que Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalho e, consequentemente, sem mérito. Que mérito nós teríamos, né, se nós recebêssemos tudo, né, nas mãos, como dizem por aí, porque o professor João sempre diz que às vezes as pessoas perguntam a ele por que Deus não fez todo mundo já bom, puro, né? No sentido popular, como se chama, não fez a todos anjos, né? Mas que mérito teria se nós não trabalhássemos, se nós não buscássemos, se nós não vivêssemos todas essas experiências? Que enriquecimento nós teríamos, né? Nenhum. Lá no Evangelho, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, no item Instruções dos Espíritos, a Lei de Amor, temos uma outra reflexão muito bonita, né? Que fala que em sua origem, o homem, né? Os espíritos que somos todos nós,
no seu início, só tem instintos. Então, lá quando nós somos criados simples e ignorantes, então o instinto é aquilo que nos comanda. Quando a gente fala do progresso da humanidade, a gente pode perceber que nós não somos só mais seres instintivos. Ainda temos esse lado instintivo porque a nossa condição neste planeta nos pede, é necessário para. Quando mais avançado e corrompido, o homem tem sensações. Então nós aí desenvolvemos toda a nossa vinculação com os prazeres, sejam os prazeres sensoriais, vinculados à alimentação, à sexualidade, vinculados à autorrealização, né, do reconhecimento do ego por alguma coisa que nós saibamos fazer, né, por uma capacidade que nós tenhamos, uma habilidade. E nesse ponto, nós ainda permanecemos. Nós temos o nosso lado instintivo, em menor ainda, hoje, menor grau do que no princípio da humanidade. Avançamos, temos as sensações, né? E quando instruídos e depurados, o homem tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações e realizações sobre-humanas. Então, chegarmos nesse ponto da vivência desse amor é um dos objetivos da nossa experiência reencarnatória também. Mas para isso, como vimos nas questões anteriores do Livro dos Espíritos, precisamos passar pelas experiências humanas. E vivendo as experiências humanas, precisamos olhar para dentro de nós e refletir qual ponto nós precisamos avançar. Então, nós podemos pensar, qual é o meu objetivo na vida, na encarnação? Melhorar. O progresso é o nosso ponto final. Como é que eu vou conseguir melhorar? Como é que eu vou conseguir progredir? A partir do momento que eu reconhecer as minhas dificuldades íntimas. Então, partindo do momento daquilo que eu recebo como instrumento, família, relações familiares, relações sociais, relações de trabalho, aonde eu preciso melhorar? Eu tenho alguma dificuldade de convivência no lar? Se eu tenho, eis minha missão. Essa é minha missão. Não é a missão do Cristo, é a minha missão, Terlúcia, é a minha missão, Márcia, é a minha missão, Valtinho, Dilma. Não é a missão do Cristo. Então, eu preciso olhar para mim e encontrar o meu caminho. Qual é a minha limitação, a minha dificuldade nesse momento? Eu tenho dificuldade de terminar, de dar continuidade a projetos ou iniciar. Eu me sinto um pouco perdido, eu não sei o que eu posso, né? Para onde eu posso. Vamos refletir sobre o que é que eu tenho de habilidades, o que é que eu tenho, o que é que eu gosto, o que é que eu tenho de tempo, né? Aonde eu posso romper, né, com essa limitação? Em qual esfera? Eu tenho dificuldades de aceitar a minha condição física. Então vamos trabalhar a autoaceitação, né? Vamos trabalhar a aceitação do instrumento divino que nós recebemos. Eu tenho... E aí a gente vai pensando no que a gente tem
né, de limitação, e ir, né, nessa progressão, né, rompendo essas barreiras íntimas. Não é a nossa missão não é a missão do Cristo, é a nossa missão individual, da qual a gente precisa descobrir para poder caminhar, avançar passos, com a consciência de que nós não estamos sozinhos, que as condições climáticas, as condições de forma geral em que vivemos, elas também nos servem de instrumentos, são o nosso material escolar, e nós precisamos agregá-las a nós como uma forma de progredirmos, e não, né, de nos paralisar, de achar que nós não somos aquele Cristo da cruz, porque nem o Cristo era aquele Cristo da cruz, aquele Cristo vitimizado. O Cristo foi um agente em ação. Aquele foi o último ponto da sua existência, mas não foi a sua missão total. E a nossa missão também não se encerra no túmulo, ela não se inicia no berço. E nesse interim, né, nesse tempo de vida, nós precisamos progredir, fazer as pazes conosco mesmo, fazer as pazes com os que estão à nossa volta, buscar desenvolver o perdão, a aceitação e o respeito para o próximo, até chegarmos a esse amor, esse sol interior que condensa e reúne toda a autorrealização, né, humana. Um grande abraço a todos, com carinho, um beijo bem grande no coração, e vamos seguir firmes. Nós somos agentes de cocriação sublime, superior, divina. Um beijo, gente, até a próxima.